Esse é o podcast Jungiando, o podcast do Instituto Jungiando sobre psicologia analítica. E o tema desta temporada é o Manual da Mente. Queremos falar sobre saúde mental de um jeito claro e acessível, desmistificando patologias psicológicas e proporcionando uma compreensão mais profunda do tema. Vamos mergulhar nos mistérios da mente, explorando a saúde mental e os desafios psicológicos da nossa época. A ideia é trazer reflexões que fazem sentido no dia a dia, conectando a psicologia com a arte, a música, a literatura, o cinema e com a vida real. Porque conhecer a mente é entender a nós mesmos, e entender é o primeiro passo para cuidar. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Olá, esse é mais um episódio do podcast Jungiando. Aqui no podcast nós estamos falando de psicologia analítica de uma maneira prática e descomplicada. Nessa temporada, que se chama o Manual da Mente, nós estamos comentando sobre as diversas patologias mentais e como a psicologia analítica contribui para a compreensão dessas patologias. Mas se você quer se aprofundar um pouco mais nesses temas, você pode assistir ao nosso videocast Jungiando, que está lá no site. No videocast, nós trazemos de uma maneira mais técnica, mais aprofundada, o tema que a gente trata aqui no podcast. Então, vem estudar com a gente no videocast Jungiando, tá? No site psicologiajung.com.br. E hoje nós vamos falar sobre o quê? O tema hoje é bem bacana e dando continuidade aí ao Manual da Mente, hoje a gente vai falar sobre toque. Você já se perguntou se a sua tendência a manter aí os objetos alinhados sobre a mesa, será que é sinal que você tem toque? E a mania de limpeza da sua mãe? Será que é toque? O que faz com que a gente possa afirmar que uma pessoa tem toque, afinal de contas? E mais, o que é toque? Vamos descobrir hoje, então. E o que a psicologia tem com isso? Bom, como a psicologia, né, a psicopatologia também pode nos ajudar a entender o que é toque. E é importante a gente ver isso, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? É mais um dos transtornos mentais aí que a gente viu que caiu super no senso comum, né? Qualquer questão que a pessoa tem já vira toque. Então, eu tenho um toque de limpeza. Eu tenho um toque de limpeza. Eu tenho toque, não sei o que. As coisas vão caindo no uso comum, né? Hoje em dia você não pode ter interesse em alguma coisa, você tem hiperfoco. Uhum. Eu tenho hiperfoco em assistir não sei o que. Eu tenho hiperfoco em tal assunto. Calma lá, né, gente? Não é lá. Tudo assim. Então, como que a psicologia analítica pode lançar luz sobre o toque? Vamos lá. Primeiro, vamos começar do começo, né? Entender o que significa toque. Toque é aí a sigla de transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno, gente, ele se caracteriza, a gente foi beber numa fonte importante, né? Um autor que fala sobre as psicopatologias, que é o Dalgallarrondo. E no livro ele fala um pouquinho como esse transtorno, né, a gente entende ele. Vou falar aqui então exatamente a citação dele. Esse transtorno se caracteriza por ideias, fantasias e imagens obsessivas e por atos, rituais ou comportamentos compulsivos. Esses quadros são vividos como uma pressão sobre o indivíduo, como algo que o obriga e o submete. E aí, o quadro, né, do toque, ele é caracterizado pela presença de obsessões, então, né, ou compulsões. E muitas vezes pela presença das duas, né, ao mesmo tempo, aí, tanto da obsessão quanto da compulsão. Mas o que são, então, as ideias obsessivas? Vamos lá. Como o nome diz, são ideias fixas, né? Elas são insistentes. Podem ser também fantasias ou imagens. Elas sempre atormentam a pessoa e geralmente causa ansiedade e sofrimento. Essas ideias, elas são sentidas como intrusivas, invasivas, né? E impróprias.
Esses pensamentos, eles não são simples preocupações com problemas reais, né, da vida. A pessoa fica tentando fugir dos pensamentos. Esses pensamentos invadem e ela fica tentando ignorar, neutralizar, através, às vezes, das ações. Então, a pessoa reconhece esses pensamentos ou impulsos como produtos da sua própria mente. Sim. Diferente de outras patologias em que ela acha que isso foi colocado na cabeça dela. Né? A pessoa reconhece, não, são ideias que eu tenho e que não tem nada a ver, mas que me atormentam, não saem da minha cabeça. E eu não consigo me livrar delas. E muitas vezes a pessoa lança a mão das compulsões. O que são as compulsões? São esses comportamentos repetitivos, como, por exemplo, lavar as mãos, organizar, verificar a porta, verificar botão, verificar as coisas. Atos mentais, como rezar, contar, repetir palavras em silêncio. O que a pessoa faz porque ela se sente forçada a fazer em resposta a uma obsessão que ela já teve, a uma ideia fixa. Ou de acordo com certas regras rígidas. Se eu não contar até 18 toda vez que eu sair de tal lugar, então eu tenho a impressão que alguma coisa vai dar errado na minha vida. Ela sabe que isso não faz muito sentido, mas ela não consegue ficar em paz se ela não fizer. Exato. Isso traz muita ansiedade, muito. Né? É muito desgastante. E é um dos critérios para a gente entender que a pessoa está sofrendo com esse transtorno, é o quanto isso traz de sofrimento e quanto tempo a pessoa gasta com esse tipo de ritual. Exato. Né? Esses comportamentos, né, essas regras mentais, elas tentam evitar o sofrimento ou prevenir um evento que a pessoa tem medo, mas eles não têm nenhuma conexão com a situação que eles estão prevenindo, né? Por exemplo, contar até 18 para não acontecer nada de ruim com a minha família. O que tem a ver uma coisa com a outra? A pessoa percebe que não tem, mas ela sabe que se ela não fizer aquilo, ela vai se sentir mal. Como se fazer aquilo neutralizasse a possibilidade de algo dar errado. Por isso que é obsessivo-compulsivo. Muitas vezes as duas coisas estão atreladas. Sim. Né? As ideias e os pensamentos e esses atos compulsivos que vêm com a intenção de prevenir um mal maior. Muito interessante. Então, a gente vê como que estão ligados, né, os pensamentos obsessivos e as compulsões, né? Isso aí. E aí, para que alguém seja diagnosticado com um transtorno obsessivo-compulsivo, as obsessões e compulsões, Dani, como você falou, né, elas têm que tomar, né, um tempo aí, pelo menos 1 hora aí por dia. Ou também resultar num sofrimento aí significativo, né? Prejudicando o funcionamento aí, né, pessoal, familiar, social, nos âmbitos também, né, de trabalho, de, enfim, escolar. A gente vê que isso sempre tem muitas consequências, né? Que às vezes a pessoa tem tantos rituais que ela não consegue ter vida social, né? Ela não consegue chegar a tempo nos lugares. Ela às vezes não consegue nem sair de casa porque ela tem muitas coisas que ela precisa fazer para se sentir segura, para sair. Enfim, é muito limitador em alguns casos. E nunca acaba em né? Você começa em uma compulsão. A hora que você vê não é suficiente, precisa de mais. E de mais, e aí vão se criando vários rituais. Que prejudicam a própria pessoa, né? A gente fala, então, ela tem mania de limpeza. A mania de limpeza é bom, vai ficar tudo limpo. Só que a pessoa, ela passa do limite do possível, né? Do viável. Então, a pessoa que tem o medo de germes e compulsão por lavar as mãos, ela chega a machucar as mãos de tanto lavar as mãos. Né? Forma feridas. A pele fica toda lesionada por conta de quantidade de vezes que a pessoa lavou as mãos. Então, traz um sofrimento e prejudica a vida prática da pessoa. Sim, com certeza. Muito bom. E como que a psicologia analítica, então, nos ajuda a entender esse transtorno? Lá no início da carreira, o Jung ele realizou muitas pesquisas, né, com experimento de associação de palavras, e a partir desse estudo ele chegou ao conceito de complexos. A gente já falou algumas vezes desse experimento, né? E o Jung, ele definiu o complexo como, vamos lá, vou ler para vocês aqui uma citação, tá? É a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência.
Essa imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Vale dizer, está sujeito ao controle das disposições da consciência até certo limite e, por isso, comporta-se na esfera do consciente como um corpo estranho animado de vida própria. Muito interessante, tá? Então isso dele ter vida própria é o que mais determina, né? O que mais define, digamos assim, o complexo. Por isso que a gente tem tanto medo dele. Quando ele está ativado, ele pode ter uma força importante, né? Com isso, ele reduz a liberdade da consciência, porque quando ele está ativado, ele invade o espaço do ego e, então, o fato do complexo ele ter uma natureza afetiva, ele vai chegar a profundidades muito grandes, né? Inacessíveis à consciência. A consciência não tem poder de ação da vontade sobre a ação do complexo. Assim, a nossa razão consciente não é mais capaz de destruir as raízes dos sintomas. O Jung diz assim, para isso seriam necessários processos emocionais capazes de influenciar o sistema nervoso simpático. Tá. Então, você vai para além da vontade, né? Você vai para processos que não são conscientes. Sim. Por isso que é importante dizer também que a ideia compulsiva, ela não é só uma bobagem. Para de pensar nisso, não tem nada a ver. Né? Ela se impõe na consciência. Ela é como uma ordem, né? Incondicional. A consciência não consegue limitar esses pensamentos. Então, não é só parar de pensar sobre isso. Né? Por mais que a vontade esteja ali, ela fica sucumbida pela força do complexo. Todos os que têm consciência do seu princípio norteador, né, do seu self, e com que autoridade ele domina a vida, já passou por essa experiência de sucumbir, né, de não conseguir manter a sua intenção. Em geral, a consciência ela se acha tão preocupada em alcançar os objetivos que ela tem em vista que ela não leva em conta o curso da vida. E aí aqui o Jung está falando sobre o self. Né? O self está buscando o equilíbrio. Então ele impõe sim algumas coisas, inclusive os sintomas. Então por mais que a consciência queira fugir deles, o self vai impor o sintoma. Então o sintoma da ideia fixa, da ideia compulsiva é uma demanda do self? Sim, né? De equilíbrio. Não quer dizer que é uma coisa boa para eu viver. Não é agradável, mas é o que vai buscar o equilíbrio. É a maneira como aquela dinâmica psíquica encontrou de buscar o equilíbrio, enfim. Exatamente. Muito legal. Isso significa, então, que muitas vezes a consciência do ego vai querer uma coisa e o self vai querer outra. Exato. E o sintoma é uma compensação inconsciente das tendências acentuadas da consciência. Então, se a gente está indo muito para um lado, o inconsciente vem com uma força proporcional para o outro lado. Exato. Por isso que o sintoma não é uma coisa agradável, né? Porque ele está puxando a gente para o outro extremo. Ele também é um extremo. O que a gente precisa é dessa busca do equilíbrio, de balancear as duas tendências. No final das contas, a busca sempre vai ser sobre equilíbrio, né? E aí, dessa forma, então, de acordo com Jung, né, as ideias obsessivas, elas estão relacionadas a complexos autônomos, né, que tomam a consciência e impedem que ela se livre das obsessões ou compulsões por vontade própria. Os complexos podem estar ligados aos mais diversos aspectos da vida humana. E isso, gente, vai variar de acordo com cada indivíduo, sua história, suas características pessoais. Vamos beber na fonte, vamos lá em Jung. No parágrafo 727 do volume 2 das Obras Completas, o Jung fala assim: as associações nos proporcionam uma visão experimental da estrutura psicológica do sintoma neurótico. Os fenômenos histéricos e obsessivos derivam de um complexo. Os sintomas físicos nada mais são do que retratos simbólicos do complexo patogênico. Assim, os sintomas são simbólicos e estão relacionados ao complexo que os origina.
O processo de análise vai se atentar e compreender o complexo para que possa ser assimilado parcialmente pela consciência. Lembrando aqui, é parcialmente, né? Ele vai perder força. Exato. Né? Ele não vai ter mais aquela ação dominadora. Mas não quer dizer que ele vai desaparecer, né? Ele vai estar lá, mas não vai ter a mesma força. E como cuidamos disso? Bom, como cuidamos disso? Os sintomas que são causados por esse transtorno, eles são muito intensos, né? E é comum que eles se cronifiquem. O TOC é uma doença que tende a ir se cronificando. Então, assim, grande parte dos casos, o acompanhamento com o psiquiatra é essencial para poder libertar um pouco a consciência dos sintomas que são paralisantes e permitir que o cuidado com a alma possa acontecer. Ele tem um fôlego, né? Para poder observar o que está acontecendo com ele, porque às vezes os sintomas são muito limitantes. Aí vem a psicoterapia. Então, no caso do TOC, como na grande maioria dos transtornos mentais, a associação acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico é a melhor demanda. Isso. Né? Então, aí a psicoterapia vai dar espaço, então, para as imagens inconscientes que estão ligadas a esse complexo poderem aparecer, poderem ser identificadas, elaboradas. A energia psíquica que está presa nesse complexo, ela precisa voltar a fluir, despotencializando o complexo, trazendo de novo autonomia para a consciência. Essa energia psíquica, ela precisa voltar a fluir no sistema psíquico. Sim. É como se tivesse represada, né? Ela precisa fluir para algum lugar, jorrar para algum lugar, para o que está represado não ficar tão forte, porque quanto mais represada, é como se fosse uma barreira. Quanto mais água represada, mais força ela vai ter, e mais força, né, mais estrago ela vai fazer. Mais autonomia, né, o complexo vai ter. Exato, mais autonomia o complexo vai ter. Bom, como dá para imaginar, isso é um processo longo, trabalhoso, porque por mais que a gente queira acelerar, o complexo levou um tempo para se desenvolver. Não vai ser rapidinho que assim pronto desfez aquele nó. Então, é um processo gradativo. Lidar com os sintomas, lidar com algumas situações focais pode acontecer razoavelmente rápido. Mas o longo prazo, entender o que causou esses sintomas e como lidar com isso, aí isso leva mais tempo mesmo. Não é uma coisa rápida. Perfeito. Muito bom. E lembre-se que se você quiser saber mais sobre esse tema e outros que a gente já falou aqui no podcast também, assista ao nosso videocast. Nele nós aprofundamos o estudo sobre o tema, oferecemos sugestões de bibliografia e trazemos o assunto aí com mais detalhes. O videocast, você sabe, está disponível no nosso site, psicologiajung.com.br. Todos os vídeos estão disponíveis lá no nosso site e você pode fazer a assinatura mensal para ter acesso a tudo, combinado? E hoje, para as dicas, nós trouxemos 3 filmes que vão ilustrar bastante alguns aspectos do TOC. O primeiro filme é uma comédia, chama Toc Toc. É uma comédia espanhola de 2017 e é muito engraçado. Ele se passa na sala de espera de um médico que tem vários pacientes com TOC. E eles precisam lidar com as estranhas manias uns dos outros enquanto eles esperam o médico chegar. Esse filme, se você ler a sinopse, você fala, gente, que coisa estranha. Mas é tão legal. É tão legal. É muito legal esse filme, eu super recomendo. O outro filme que a gente trouxe aqui para recomendação é um drama. Esse é do Martin Scorsese. É O Aviador, de 2004, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, que interpreta um magnata de Hollywood atormentado pelos sintomas de TOC. E o terceiro filme é um filme mais novo, é um filme adolescente de 2024. Ele se chama Tartarugas Até Lá Embaixo. Ele acompanha a jornada de uma adolescente de 16 anos que vive atormentada com os sintomas do TOC e está passando ali por uma experiência que é o desenrolar do filme, mas é bem interessante também. São exemplos, né? Não quer dizer que
que explica esgota tudo, um que assunto. esgota, mas eles trazem uma ilustração interessante sobre o Muito transtorno. bom. Respondendo aos ouvintes. E no nosso bloco aí sobre os ouvintes, respondendo aos ouvintes, a gente teve um comentário bem legal lá no Spotify, que a gente vai trazer aqui. Um ouvinte nos perguntou com referência ao episódio 13, que era da função inferior e tipologia de Jung. E aí ele perguntou assim: a função superior poderia ser um mecanismo de ajuste da função inferior? Tive essa impressão, pois sendo a inferior tão próxima do, entre aspas, eu, então a superior teria uma função reguladora / protetora? Bom, o que a gente fala, né, pra você? Que basicamente a função superior e a inferior, elas são complementares, assim como as funções auxiliares. E que são funções, né, de consciência que precisamos desenvolver igualmente, em teoria. Por que em teoria? Porque não é tão simples assim. Exato. Porém, a função inferior, por ser menos desenvolvida, gente, ela é a que vai naturalmente apresentar maior dificuldade pra gente. Uma função complementa a outra, mas são todas importantes e precisam ser desenvolvidas, né? Cada uma, claro, a seu tempo. O que isso significa para você? No que isso significa para você, nós trouxemos um poema do Fernando Pessoa, é do Álvaro de Campos, heterônimo do Fernando Pessoa. Se chama Poema em Linha Reta. Nunca conheci quem nunca tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes, e respondi, parasita. Indesculpavelmente sujo. Eu, tantas vezes, não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas do hotel. Eu, que tenho sentido piscar os olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras. Pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado, para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho o par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho. Nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que confessasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal, se os ouço e me falam. Quem há nesse largo mundo que me confesse que alguma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses! Onde é que há gente nesse mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com meus superiores sem titubear? E eu, que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Muito bom. Muito bacana, Os né? Campos sempre é É forte, intenso, né? né? Mas é interessante o tema
como é tão atual, né? Sim, muito bom. Isso aí. E assim a gente finaliza mais um episódio do podcast Junguiando, com o roteiro e curadoria da Daniele e da Maiara, edição de som também, a produção também, tudo by Daniele e Maiara. A gente se vira por aqui, né, Dani? A gente se vira. Mas as nossas artes e divulgações são produzidas pela iProcesso Arts da Raquel Fumagalli. Não se esqueça de visitar o nosso site. Aliás, tá de cara nova. Obrigada, Raquel. Obrigada, tá muito Raquel. bonito. E vai lá no nosso site, psicologiajung.com.br, para conhecer o nosso novo projeto, o videocast Junguiando, para se aprofundar nos temas que a gente sugeriu aqui no podcast. Se você quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail no podcast junguiando@gmail.com. Manda suas dúvidas, seus comentários, suas críticas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até a próxima.